nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caros peregrinos reunidos para celebrarmos a Santa Eucaristia, abramos nosso coração e a nossa consciência diante de Deus e peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas. Vimos a Deus a nós,
Oremos. Deus eterno e misericordioso, afastai de nós toda adversidade, para que, sem obstáculos do corpo ou do espírito, possamos livremente cumprir a vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, o profeta Elias pôs-se a caminho e foi a Serepta. Ao chegar às portas da cidade, encontrou uma viúva a apanhar lenha. Chamou-a e disse-lhe: "Por favor, traz-me uma bilha de água para eu beber." Quando ela ia buscar a água, Elias chamou-a e disse: "Por favor, traz-me também um pedaço de pão." Mas ela respondeu: "Tão certo como estar vivo o Senhor teu Deus, eu não tenho pão cozido, mas somente um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na almutólia. Vim apanhar 2 cavacos de lenha a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Depois comeremos e esperaremos a morte." Elias disse-lhe: "Não temas, volta e faz como disseste, mas primeiro coze um pãozinho e traz-mo aqui. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel: não se esgotará a panela da farinha, nem se esvaziará a almutólia do azeite, até ao dia em que o Senhor mandar chuva sobre a face da terra." A mulher foi e fez como Elias lhe mandara, e comeram ele, ela e seu filho. Desde aquele dia, nem a panela da farinha se esgotou, nem se esvaziou a almutólia do azeite, como o Senhor prometera pela boca de Elias. Palavra do Senhor. Senhor
os peregrinos, ampara o órfão e a viúva, e entrava o caminho aos pecadores. Minha alma louva o Senhor. Minha alma louva o Senhor. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, por todas as gerações. Minha alma louva o Senhor. Minha alma louva o Senhor. Leitura da Epístola aos Hebreus. Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para se apresentar agora na presença de Deus, em nosso favor. E não entrou para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote que entra cada ano no santuário com sangue alheio. Nesse caso, Cristo deveria ter padecido muitas vezes, desde o princípio do mundo. Mas Ele manifestou-se uma só vez, na plenitude dos tempos, para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como está determinado que os homens morram uma só vez e a seguir haja o julgamento, assim também Cristo, depois de se ter oferecido uma só vez para tomar sobre si os pecados da multidão, aparecerá segunda vez, sem a aparência do pecado, mas para dar a salvação àqueles que o esperam. Palavra do Senhor. Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: acautelai-vos dos escribas, que gostam de exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa. Jesus sentou-se em frente da arca do tesouro e observava como a multidão deitava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou 2 pequenas moedas, isto é, um quadrante. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva deitou na caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa alegria de podermos celebrarmos esta Santa Eucaristia no dia do Senhor, e a palavra de Deus hoje, com certeza sempre, também vem nos ensinar como nós devemos viver a nossa fé, as nossas atitudes em função da religião e do louvor a Deus. No Evangelho de hoje, que acabamos de escutar, nós vemos que o Evangelho está dividido em 2 partes. Na primeira, Jesus chama a atenção dos seus discípulos sobre os doutores da lei. Por que os doutores da lei? Como nós observamos, Jesus mostra para eles e para nós que eles gostavam de se mostrar, gostavam dos primeiros lugares, gostavam de ser bem acolhidos, de ser louvados, praticamente, vamos dizer assim, adulados. Contudo, o olhar de Jesus não se detém nas aparências, nas formas externas de manifestar o nosso culto de louvor. No entanto, o olhar de Jesus olha mais a realidade das coisas. Jesus mostra que as atitudes dele são hipócritas. E isso também chama-nos a atenção para olhar a nossa maneira de viver a nossa fé, de manifestar a nossa fé diante de Deus e diante dos outros. Que não seja uma manifestação hipócrita, falsa, enganadora. Viver uma vida religiosa de mentiras, mas viver na verdade. Na segunda parte do Evangelho, Jesus convida os discípulos a perceber a essência do verdadeiro culto. Dá aqui o exemplo desta pobre viúva que faz uma oferta das suas últimas moedas, tudo aquilo que ela possuía para sobreviver. Isto sinaliza para nós, meus irmãos, também as nossas intenções, pelas quais nós também e como oferecemos a Deus e aos irmãos aquilo que temos e a nossa vida. Não oferecer o resto que nos sobra, mas oferecer a Deus tudo aquilo que nós temos. Na verdade, tudo aquilo que nós temos é Ele mesmo que nos oferece. E, sobretudo, quando nós olhamos o exemplo desta viúva, que Jesus quer pontuar para os seus discípulos e para nós, esta humildade de oferecer de coração aquilo que tinha. Em profundo contraste com os doutores da lei, Jesus
apresenta aos seus discípulos esta figura, para poder nos chamar a atenção também à qualidade da nossa doação, à qualidade do nosso louvor e da nossa humildade. O encontro com Deus, o culto que nós queremos oferecer a Ele, os nossos gestos, deve ser com simplicidade e humildade. Jesus faz mais uma crítica para os doutores da lei, e pode ser também para cada um de nós, e que eles se serviam da religião para poder ganhar posições, para poder também obter honras e privilégios. Não é assim que o Senhor espera que nós, como crentes, vivamos a nossa fé, vivamos a nossa religião. Não para nos mostrar, não para obter privilégios, mas para louvar o Senhor. Devemos procurar, sim, todos os dias na nossa vida, a viver e a praticar a nossa fé, sem procurar viver uma vida para fins egoístas. Vimos também na primeira leitura, também uma relação com outra viúva, só que era uma viúva que não acreditava no Deus único e verdadeiro. Mas mesmo assim, Deus envia um profeta para também fazer e mostrar para nós que muitas vezes outras pessoas são muito mais generosas, muito mais abertas a poder ajudar aqueles que precisam do que mesmo aqueles que se dizem ter fé. Quando nós ouvimos o exemplo da viúva de Sarepta, nós olhamos para a sua atitude. Tinha apenas o resto, o necessário para poder sobreviver, mas ela acreditou no Deus do profeta. Acreditou porque Deus prometeu. E aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Deus prometeu que nunca iria faltar farinha nem azeite enquanto não viesse a chuva. E assim aconteceu. E isso mostra para nós e questiona-nos, desafia-nos a confiar plenamente na providência divina. Deus, a sua palavra, o que Ele promete, Ele cumpre. Coisa que muitas vezes nós podemos também cair e não cumprir. Por isso, meus irmãos, a história convida-nos a não nos fecharmos em nós mesmos, a não nos fechar nos interesses do lucro e esquecer dos apelos de Deus para que nós possamos fazer a solidariedade para com aqueles que mais necessitam. Deus está sempre também nos colocando esse desafio, que aquilo que nós também temos, o pouco que temos ou muito, devemos também ajudar aqueles que mais necessitam. Quando partimos, aquilo que nós possuímos com aqueles que necessitam, sobretudo com amor, com generosidade, aquilo que Deus colocou na nossa vida, com generosidade também, devemos colocar a serviço dos irmãos. É importante estarmos atentos, repito mais uma vez, que quando nós partilhamos com generosidade e amor aquilo que nós temos por graça de Deus, não ficamos mais pobres, mas ficamos mais ricos. Porque quanto mais nós damos com amor, mais o Senhor, com sua generosidade, sua providência, derrama sobre nós, sobre as nossas vidas. Seja em saúde, seja na sua proteção, seja na sua graça e misericórdia. Acolhamos com amor esta palavra que hoje vem ao nosso encontro e vem questionar, mais uma vez, a nossa disposição em ajudar quem necessita. E também questionar e nos desafiar na forma como nós vivemos a nossa fé, a nossa religião, aquilo que nós oferecemos a Deus, que não seja apenas por interesse. Não façamos da nossa fé um negócio, façamos da nossa fé gratuidade. Não façamos, gambiarras da nossa fé com Deus, porque às vezes, quando nós queremos negociar com Deus, acontece que Deus não nos dá aquilo que nós estamos a pedir. E aí, muitos acabam se revoltando. Muitos acabam por afastar-se de Deus, porque Deus não lhe deu aquilo que ele queria, aquilo que pediu. Por isso, muita atenção na forma como nós vivemos a nossa fé. Entregamos a Ele a nossa vida, entregamos a Ele tudo aquilo que nós temos,
para que também seja oferecido para aqueles que mais necessitam. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas. Por nós, homens, para nossa salvação, desceu do céu, encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Reina Espírito Santo, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos e irmãs, tal como a farinha da viúva de Sarepta, a graça de Deus nunca se esgota. Peçamo-lhe pela Igreja, pelos mais pobres da terra, cantando humildemente. Senhor, aumentai a nossa fé. Senhor, aumentai a nossa fé. Pela Igreja, que recebeu com missão o encargo de se preocupar com os mais pobres, como fez Jesus Cristo, o Salvador. Oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos países mais pobres deste mundo, pelos responsáveis da política e da economia e pelos que pensam na fome dos outros. Oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelas viúvas pobres, pelos órfãos e mendigos, por aqueles a quem falta o necessário e pelos que dão tudo o que possuem, oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Pelos que lutam contra a miséria e a injustiça, pelos que tomam iniciativas contra a fome e pelos que se abrem à verdadeira caridade. Oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa fé. Por aqueles que em nossas casas estão doentes e pelos que, à semelhança de Jesus, estendem a mão aos oprimidos e aflitos. Oremos, irmãos. Senhor, aumentai a nossa Deus de todo amor, que sois o dom mais precioso dado ao homem, abri as nossas mãos para que repartam e os nossos corações para que acolham os que sofrem por não terem pão nem fé. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, com benevolência para o sacrifício que vos apresentamos, a fim de participarmos com sincera piedade no memorial da paixão do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em ti. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda parte. Vós não precisais dos nossos louvores, e poder glorificar-vos é dom da vossa bondade, porque os nossos hinos de bênçãos nada aumentam a vossa infinita grandeza. Alcança-nos a graça da salvação por Cristo nosso Senhor. Por Ele, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte
celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, seu emérito Bento, nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos protomártires do Brasil, Padre André de Soveral, Padre Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira e seus companheiros, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja. E dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Communion shall be received in the hand only.
Oremos. Nós vos damos graças, Senhor, pelo alimento celeste que recebemos e imploramos a vossa misericórdia, que pela ação do Espírito Santo persevere na vossa graça os que receberam a força do alto. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. A hora bendiga os objetos religiosos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Agradecendo a Deus por essa oportunidade de celebrar a Eucaristia e agradecer também a Nossa Senhora por estarmos aqui celebrando junto dela. Que todos possam voltar para as vossas casas com a bênção e a proteção da Senhora do Rosário de Fátima. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.